Quem que é de direito a possibilidade de regular, de solucionar, de propor, de investigar, etc.? A questão da comunicação social, que é o tema que nós estamos conversando, é uma competência exclusiva da União, segundo a Constituição de 88, no artigo 22, o inciso 4. Compete privativamente à União legislar e dispor sobre telecomunicações e radiodifusão. Então, que esses são os grandes meios de comunicação social, os eletrônicos, no caso da radiodifusão. Agora, o que associados a telecomunicações e a informática. Agora, o que existe além disso? O jornal. O jornal é um meio impresso, mas lá no artigo 120, que trata da comunicação social, fica bem explícito também que não cabe qualquer regulamentação sobre os meios impressos. Então, não devem ser os meios impressos. Então, nós não estamos entendendo por que esta sede de criar um marco regulatório, com um nome assim bem pomposo, da convergência das mídias. Isso não existe, porque nós temos um outro fator envolvido aí, que é a internet, que está incluído lá na informática como competência da União, mas a internet surgiu em vários países e no Brasil. Nós debatemos esse assunto amplamente para ser como nasceu, anárquica, livre, totalmente livre. Então, é uma grande rede mundial que tem que ser livre. E dessa liberdade, justamente não haver nenhum tipo de controle, é que nós temos hoje uma grande quantidade, um crescimento muito grande do número de internautas, de pessoas que acessam. E a internet passou a ser esse instrumento formidável de comunicação, que está, inclusive, trazendo aí sim novos conceitos em relação à radiodifusão, em relação aos, vamos dizer assim, à mídia eletrônica unidirecional, onde você fala de um ponto e comunica unidirecionalmente. A internet trouxe o quê? A interatividade. Quer dizer, os meios clássicos de comunicação social, eletrônicos, você tem a produção da programação, ela é centralizada no próprio veículo. Então, ela também é unidirecional, a parte editorial, de produção, de programação. Quando entra a internet e que entra a interatividade, que entra a comunicação online, então você gera o quê? Você mata essa unidirecionalidade, quer dizer, de 1 para milhões, e passa a ser uma comunicação de milhões para milhões, onde cada pessoa que se comunica via internet, ela também é um gerador de conteúdo. Será que existe na cabeça de quem está propondo esse assunto controlar as pessoas para não gerarem conteúdo dentro da internet? Não é claro. Não é claro. Mas aí está em um veículo específico. A defesa de quem é a favor dos conselhos é porque nos veículos de grande massa, isso não só na internet, televisão principalmente, rádio principalmente, é que o controle é feito por uma meia dúzia, literalmente meia dúzia de famílias, e que isso é uma forma de controle da imprensa que deveria ser livre. É o argumento que se usa. É por aí? Imprensa livre? Não, a imprensa ela é livre. A propriedade do veículo, ela, dentro da regulamentação, e agora vou falar do marco regulatório da radiodifusão, que você está falando, que é a comunicação de massa por meios eletrônicos, radiodifusão, quer dizer, rádio e televisão, é totalmente livre. Você tem as empresas que cuidam da linha editorial, mas toda a parte de produção da notícia, da informação, toda a parte investigativa, que é um dos nossos atributos, enquanto na nossa imprensa, ela tem essa capacidade investigativa, presta benefícios fantásticos à nossa nação. Tanto é assim que no Brasil, esses grupos empresariais, que vamos falar ideologicamente, devem ser capitalistas. O nosso país é governado por governos de esquerda, que têm até viés marxistas, viés comunistas. Não aboam toda a liberdade. Então, para que mudar? Isso que eu pergunto. Porque se fosse assim, como estão querendo dizer, o controle de famílias, de grupos,
Evidentemente, como esses meios são poderosos, o acesso às pessoas que são contra não chegariam ao governo e ao poder, como estamos 8 anos com o governo Lula e agora mais 4 anos com o governo Dilma. Então, isso é uma prova de que esse modelo funciona sim. E funciona muito bem. Eu acho que na questão do jornalismo, o que nós temos que pensar que é muito importante é na qualificação do jornalista. Nós não podemos ter jornalistas desqualificados, porque a função do jornalista é muito importante. O jornalista ele pode destruir vidas e construir fantasias com as suas informações. Então ele tem que ser um homem preparado, ele tem que frequentar a universidade, passar por uma academia. Agora, inclusive, eliminaram essa exigência. Então, essas são as coisas que têm que ser discutidas, que nós não entendemos. Então, alguma coisa, no meu entendimento, não está bem entendida. É preciso que esse tal marco regulatório, desse nome pomposo, da convergência das mídias, converge onde as mídias? Na internet. As mídias convergem na internet, através da interatividade. E o futuro, naturalmente, vai levar todas essas mídias para a internet, que é livre. Eu preciso que o senhor seja bem objetivo, porque está na hora do programa começar. Os governos que propuseram isso nos estados são governos de situação. O senhor acha que há uma tendência ideológica aí desse tipo de governo querer, sim, controlar a partir dessa regulação? Eu digo que há um interesse político nesse alinhamento com o governo de controlar. Por quê? O próprio presidente Lula muitas vezes reclamou do excesso de liberdade da imprensa. E certos lideranças do próprio partido principal do governo da aliança, que é o PT, muitas vezes também falaram e disseram textualmente, vimos na imprensa, essa necessidade que a imprensa aqui é muito livre. Então a gente fica assustado, porque a liberdade de imprensa é a base para o funcionamento da democracia representativa, é a base da manutenção das liberdades democráticas que nós já desfrutamos no país e é a base do Estado de Direito. Então, nós precisamos realmente ter uma imprensa livre, com todos os problemas. Podemos regular a forma de responsabilidade, quem é mais responsável, mas a imprensa tem que ser livre. Se cortar a liberdade, se restringir a liberdade de imprensa, é o começo para implantar uma ditadura, só pode ser. Porque aí você tira da nação a informação e a autoridade faz o que quer. Ora, tendo a imprensa livre, nós já vimos tanta corrupção nesse país, estamos vendo todos os dias, como há 2 meses, na Casa Civil da Presidência da República. Então, essas questões têm que ser levantadas com a imprensa livre. Agora, por quê? Por que ficam tão irritados? Não queriam que fosse mostrado à nação? Então, essa que é a questão que tem que ser discutida, é a questão de recuperação de valores éticos, de valores morais e de preservação das liberdades que nós já desfrutamos hoje. Não é para fazer mais nada, é como está.